Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Biblioteca Casa das Letras, ok? Hoje é 23 de junho de 2021, são 16 horas e 35 minutos. Bom, estamos dando continuidade ao nosso trabalho de formação do leitor aqui desse canal do Francis James Lima da Silva, o nome do canal, ok? Então, para você que é aluno de língua portuguesa, para você que é professor de língua portuguesa aqui em Floriano, nós estamos dando a oportunidade de você conhecer a poesia piauiense do século XX, escrita pelo nosso querido amigo escritor Assis Brasil, né, da editora Imago, ok? Isso é um trabalho muito importante porque a gente só pode entender que você que é o nosso leitor, que acompanha esse canal, pode ter uma formação cultural mais sólida, uma formação capaz de ter um senso crítico melhor, para ter uma visão de mundo melhor, para interpretar as coisas que estão acontecendo na nossa cultura, na nossa sociedade, tá entendendo? E para isso eu elaborei esse projeto sobre a poesia do nosso estado do Piauí, para que você possa ter a oportunidade de conhecer melhor a sua cultura, para que você possa ter a oportunidade de poder ler os grandes escritores da nossa história, da nossa literatura, né? Isso aqui só existe aqui nesse canal, o único canal de literatura de Floriano, que tem esse objetivo de, além de você aprender comigo a ouvir literatura, ler literatura, você vai aprender também a como escrever literatura, entendeu? Porque aqui não é só uma formação do leitor para ele aprender a ler, mas também, se você tiver vontade de ser um escritor, você começa a entender que isso aqui é uma oficina de literatura, para que você possa se dar conta de que quanto mais você lê, mais você escreve melhor a língua portuguesa. Esse é meu trabalho como professor de língua portuguesa, e aqui estou eu para que nós possamos juntos dar início àquilo que é de suma importância, né? A sua formação pessoal, profissional e principalmente a sua formação familiar, porque ler é também dar dignidade à sua família. Esse é meu trabalho e é um privilégio estar com vocês, tá bom? Bom, hoje nós trouxemos aqui um escritor da literatura piauiense do século XX, João Ferré, né? João Ferré, né, para alguns. Vamos saber quem foi João Ferré, ou Ferri, né? Bom, João nasceu João Francisco Ferri em Valência, do Piauí, terra do meu pai, Ataíde. Ele nasceu em Valência do Piauí no dia 16 de abril de 1895, onde estudou as primeiras letras com seu pai, o professor José Francisco Ferreira da Silva, no Colégio São José, com apenas instrução primária. João Ferri parte logo para o trabalho no comércio aos 12 anos de idade. Com a experiência no setor, em breve seria guarda-livros em importantes firmas comerciais piauienses, com a agência de Rosbach Brasil Company, Joaquim Luiz e Companhia, e Ney Ferraz e Companhia de Teresina. Enquanto prepara seu primeiro livro de versos, Princípios, que será publicado de parceria com Luiz da Paixão Oliveira em 1914, João Ferri faz uma profeitosa excursão pelo interior do seu estado, tendo trabalhado em Paraíso, hoje Miguel Leão, Pimenteira, São Pedro do Piauí como vereador, e nos últimos dias de vida na prefeitura de São Miguel do Tapuio.
Interessando-se também pelo teatro e pelo jornalismo, fundou em sua cidade natal o lépido Jornal de Crítica Literária, sendo um dos lançadores do jornal Cidade de Floriano, considerado por Fenelon Castelo Branco um dos melhores da imprensa nacional. Interessante, né? Lançadores do jornal Cidade de Floriano. Vou ver isso aí, entendeu? Espero que, se o nosso amigo José Paraguaçu estiver ouvindo esse vídeo, possa me dar informações sobre esse jornal Cidade de Floriano. Por outro lado, João Ferri teve o seu momento de glória no teatro, né? Quando suas peças eram encenadas em todo o estado e representam de fato os primórdios do gênero no Piauí. Poesia simples, sem os rebuscamentos das escolas em voga, embora apaga do tributo da rima, João Ferri desenvolve também uma espécie de ironia diante dos problemas da existência, com a compreensão dos simples e dos ingênuos que tanto marcaram a poesia popular de Hermes Vieira, Hermínio Castelo Branco e mesmo Ovídio Saraiva. Gostava de juntar prosa e versos nos seus livros, como é o caso em Busca de Luz, de 1922, que traz a comédia Quem Tudo Quer Tudo Perde, já encenada em quase todos os municípios do estado do Piauí. Patrono da cadeira 38 da Academia Piauiense de Letras e membro da Associação Profissional de Jornalistas e do Cenáculo Piauiense de Letras, João Ferri morreu em Teresina no dia 22 de setembro de 1962. Essa é a história do João, né? Então, eu acredito que essa história tem a sua importância, né? Porque é interessante, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 1995, aqui em Floriano, eu criei e fui o editor-chefe do jornal Cajuína, o jornal de literatura da geração pós-85, né? Que é uma geração aqui de Floriano que eu sou um dos membros e um dos mentores também, porque eu escrevi esse jornal juntamente com alguns escritores jovens, estudantes de Floriano, e aí a gente deu início a essa nossa caminhada dentro da literatura aqui de Floriano. Quem tiver interesse ou curiosidade de conhecer melhor esse jornal, a gente tem um exemplar aqui em Floriano, e eu vou escrever sobre essa geração. Nós temos vários escritores jovens da época, dessa geração pós-85, que eu chamo de geração pós-85, né? Pós-ditadura militar, com a abertura da democracia no Brasil. Então eu era estudante do curso de letras em João Pessoa, na Paraíba, e eu passava as férias aqui. Então eu juntei esses meus amigos, a gente escreveu, tivemos um apoio do sindicato, sindicato das gráficas do Piauí. Imprimimos mais ou menos uns 2.000 jornaizinhos, que eram mais ou menos uns fanzinhos, né? Distribuímos nas escolas, fizemos saraus, fizemos música, tínhamos uma banda, né, Teorema, que é um do meu amigo Jetson. Eu era da parte da literatura, meu irmão também participou, Jesse James, né, professor James, que hoje mora na Paraíba, ou melhor, no Pará, perdão. Foi muita gente interessante que participaram, mas Mário Sérgio também participou, de Guadalupe. Quer dizer, a gente articulou várias pessoas de várias cidadezinhas aqui próximo a Floriano. Então eu tô falando isso porque você vê que o João também é uma pessoa que articulou, se movimentou, fez jornais, fez literatura, fez teatro, com tanta dificuldade nesse estado do Piauí, mas deixou aqui o seu legado, deixou um pouco da memória da nossa cultura. Por isso que é importantíssimo você ficar ouvindo,
vendo esse canal de literatura aqui do professor Lima, para poder você conhecer a cultura de Floriano, a cultura do estado do Piauí, entendeu? Para que a gente possa entender que o nosso jovem, o nosso jovem estudante, ele possa estar realmente mais bem informado com a nossa literatura, com a nossa cultura, os nossos escritores, né, daqui da nossa cidade de Floriano e principalmente do estado do Piauí, porque senão, gente, cadê a memória, né? Cadê a capacidade dele pensar com um senso crítico melhor para entender que o nosso Piauí precisa de uma juventude comprometida com a sua cultura, né? Comprometida com aquilo que realmente é de útil, que é pensar melhor e fazer o que é necessário para a gente ter um jovem mais atuante, mais ativista, né? Com mais dignidade. É isso. Então acho que a história do João, para mim, se remeteu à minha história quando eu era jovem, com apenas 26 anos, fiz o jornal Cajuína, né, da geração pós-85 aqui no município de Floriano, que foi a geração que abriu a nova literatura contemporânea aqui do meu município. E acredito do estado, né, porque naquela época a gente não tinha nenhuma geração que pudesse apresentar uma nova literatura. A gente estava ainda ouvindo na capital ainda a geração pós 64, essa geração aí do Adi Filho, entendeu? É uma geração ainda da década de 60. E nós fizemos história, né? É isso, gente. Quem lê faz história. Você sabia? Bom, fizemos aí a leitura da biografia, um pouquinho da história de João, segundo o nosso escritor Assis Brasil. Agora vamos ler um poema dele. Eu acho interessante o poema do João, porque ele já foge completamente dos autores que a gente vem fazendo aqui nesse trabalho com esses vídeos sobre literatura piauiense. Os vídeos anteriores vocês podem dar uma olhada. João é fantástico. Ele me lembra muito Oswald de Andrade. Ele já tá, para mim, João já está no modernismo, na estética modernista de 1922, com a relação aos paulistas, né? Vamos ler aqui. Não se pode. Quando eu era menino, andava em voga a história da não se pode. Uma mulher esguia que de toga com um fantasma à toa de pagode. Altas horas da noite, então vagava. E quando alguém seu nome perguntava, invariavelmente respondia, com a voz cava e cheia de agonia: não se pode, não se pode. Era um fantasma esquisito e feio, de estatura comum, mas que crescia. Toda vez que cigarros acendia os lampiões das esquinas e do passeio. Escaveirada de carão ossudo, olhos sem brilho, sem nenhum clarão. A não se pode, era um duende mudo, alma penada pela solidão. Soldados de patrulha da cidade, uma noite, entenderam de segui-la, mas a não se pode, como um cão de fila, evitava qualquer intimidade. Suas pegadas no chão jamais se viu, e do velho quartel para o mercado, seus pontos preferidos era como um vulto malfadado dos mistérios do além, desconhecidos. E quando uma noite fugia pelo espaço, não se pode também no seu regaço, em fumaças de pós se desfazia. A minha alma também é assim. Se alguém sacode os sofrimentos que meu peito esconde, pressurosa e bem triste, ela responde: não se pode, não se pode.
publicado no jornalzinho Chapada do Corisco, em 1952. Você vê que o João, ele já muda completamente a literatura do Piauí no século XX, no início do século XX. Ele já é mais objetivo. Quando eu li esse poema, eu me lembrei de muitos personagens pitorescos, personagens históricos que marcaram época aqui na minha cidade, que eu vi e tive a oportunidade de conhecê-los na minha infância, né? Mas nesse poema, principalmente, ele fala de uma questão interessante, a história da não se pode, de uma mulher, né? Esguia que de toga como um fantasma à toa de pagode, altas horas da noite, então vagava. Então essa história desse poema é interessante porque nos fala de como a nossa cultura é rica, da cultura popular, né? De personagens que fazem da memória da nossa história uma grandeza, um conhecimento que para mim, tive a oportunidade de conhecer personagens como esses aqui que ele está contando. Para mim é fácil falar, porque eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que faziam da cultura de Floriano, aqui no sul do estado do Piauí, de uma maneira tão simples, de uma maneira assim livre, sem depender de nada, entendeu? Eu me lembro que tinha a coisa mais interessante que eu me lembro, que tinha um padeiro que ele vendia pão e saía gritando na rua. Isso não existe mais, gente. Olha o pão, olha o pão. Era uma coisa assim que quando ele gritava esse pão para vender num, num cesto, né? Numa bicicleta velha. Nossa, cara, eu saía de casa para comprar esse pão. Era a coisa mais gostosa que eu sentia, entendeu? Essas coisas a gente não tem mais, entendeu? Eu sinceramente, eu fico pensando, vendo esse poema do João, não se pode, né? E vendo a minha infância e minha adolescência na Praça da Liberdade, aqui no bairro Sambaíba, onde pode dizer que eu vivi muito tempo lá, né? E eu acho que esse poema traz uma brilhante ideia de como a poesia, já dentro dessa perspectiva moderna, é, é, traz um pouco de prosa, de conto, né? De contar a história, né? Ele não só faz o poema, mas também conta uma história em forma de prosa, né? E se torna fácil, né? Quando ele fala assim, tem uma parte do poema assim que ele fala interessantíssimo que eu achei aqui. Soldados de patrulha da cidade uma noite entenderam de segui-la, mas a não se pode, como um cão de fila, evitava qualquer intimidade. Suas pegadas no chão jamais se viu, e do velho quartel para o mercado, seus pontos preferidos era como um vulto malfadado dos mistérios do além, desconhecidos. Olha, tem tanta coisas interessantes que a gente aqui cultiva da cultura popular, do imaginário popular, que esse poema daria para eu falar várias coisas, porque existem escritores aqui, principalmente conhecidos aqui em Floriano, que ainda guardam na sua memória essas histórias de mulheres, homens que andavam pelas ruas, entendeu? Falando palavras de ordem, cantando, entendeu? E alguns é interessante, fica aqui na memória da gente e eu não sei porquê. Talvez eu não sei, as coisas mudam, o tempo muda, né? Como diz Foucault, né? Foucault, eu já li um livro de Foucault, um livro que eu estava na graduação, no livro dele, As Palavras e as Coisas. Ele diz que as coisas mudam com a mudança das palavras, entendeu? Um tempo, entendeu? E é interessante que hoje nós estamos no século XXI, rapaz, e eu não vejo mais essa naturalidade de algumas pessoas cantarem na rua.
Olha, na minha infância, no meu bairro, tinha pessoas que cantavam, dançavam. No carnaval mesmo, a gente aqui em Floriano, a gente não tinha essa influência muito grande do axé da Bahia ou de, de- desse carnaval pernambucano o nome da música de lá, o frevo, né? E nós tínhamos muita influência do Pará, do, na minha época, muita influência do Pará, que era do Pinduca, né? E nossa, era lindo, maravilhoso, porque a gente brincava ali na praça, no bairro, não tinha esse negócio de ficar atrás de um trio ou não ir para um clube, não, era uma comunidade mesmo, tá entendendo? E a gente se perdeu essa brincadeira, né? O carnaval brasileiro ficou capitalizado e ficou horrível, entendeu? Não tem espontaneidade. Então acho que esse poema do João, ele me lembrou várias coisas que aqui em Floriano, no sul do estado do Piauí, não tem mais, né? Hoje a gente não tem mais. E até eu fiz um personagem, criei um personagem aqui em Floriano chamado Cabeça Dura. Nossa, quando eu fiz esse personagem, eu ele deu tanta repercussão, entendeu? E eu era um personagem que eu criei, não só na literatura, mas também de forma teatral, e fiz esse personagem. Algumas pessoas entenderam, é claro, outras pessoas não entenderam, porque poucas pessoas têm acesso à cultura, né? Têm acesso à informação, né? E aqui, por ser uma cidade muito ainda provinciana, né? As pessoas ainda têm um costume muito conservador. Mas, rapaz, eu acho esse poema lindíssimo. Eu acho que esse poema já me dá assim, uma alegria dizer que nós temos poetas como o João aqui, que nos fala da nossa cultura, do nosso jeito de ser, da nossa espontaneidade. Eu acho que o piauiense, eu já andei por várias capitais, mas assim, eu sinto que nós piauienses temos um jeito próprio de viver, um estilo próprio, um estado de espírito que para mim é maravilhoso, né? Eu só queria terminar aqui falando aqui quando ele fala assim, o João no poema Não Se Pode. A minha alma também é assim. Se alguém sacode os sofrimentos que meu peito esconde, é presum, presum, presunçosa e bem triste, ela responde: não se pode, não se pode. É maravilhoso. Eu achei fantástico. Você veja como é bom ler a literatura do Piauí, porque você encontra com a história do nosso povo, com a nossa cultura. E eu acho que tá de parabéns a Cis Brasil por escrever esse livro desses escritores, porque aí a gente tem aí a memória da nossa história, do nosso povo, para que a gente possa realmente entender que nós somos um povo. Não é que seja diferente, gente. A gente é original. Original. Sabe como é original? A gente é um povo que tem os nossos próprios jeitos, os nossos próprios costumes de viver dentro de uma terra boa que é o Piauí. Então, vale a pena você estar aqui no canal, vale a pena você conhecer um pouco da nossa literatura, dos nossos escritores do século XX, porque aí você vai conhecer um pouco da nossa história e aí você vai entender por que que eu amo essa terra, entendeu? E para isso a gente dá um abraço especial a todos os escritores que realmente estão conosco, estão fazendo história. É isso. Muito obrigado. Valeu. Um abraço a todos os escritores da revista Manuscrito, pela qual eu faço parte aqui no município de Floriano. Valeu? Aqui tem cultura. Vale a pena você ficar aqui. E assina o canal. Se inscreva aí, ó. Francis James Lima da Silva. Se inscreva, dá um joinha pra gente dar uma força e continuar levando a nossa cultura, nossa literatura para todos os lugares aqui do estado do Piauí e do Brasil. Valeu. Professor Lima, um abraço. Tchau.